Há momentos na história em que o silêncio de Deus é mais eloquente que 1000 trovões. Há cidades que desafiam o céu com sua arrogância, nações que ridicularizam os mensageiros divinos, civilizações inteiras que constroem monumentos ao próprio orgulho enquanto ignoram os avisos que ecoam em suas praças. E então, quando o fogo cai, quando a profecia se cumpre em chamas literais ou metafóricas, o que antes era zombaria se transforma em lamento. Mas será tarde demais? O que você está prestes a descobrir conecta verdades espirituais milenares com descobertas arqueológicas fascinantes que confirmam um padrão devastador repetido ao longo de toda a história humana: o ciclo mortal entre orgulho, aviso, zombaria e juízo. Imagine por um momento as ruas movimentadas de Sodoma e Gomorra. Arqueólogos que estudaram a região do Mar Morto, onde hoje se encontram as ruínas dessas cidades antigas, revelam algo impressionante. Aquela era uma das áreas mais prósperas da antiguidade. A palavra hebraica usada para descrever o vale onde essas cidades se localizavam é Kikar, que significa literalmente círculo ou distrito, uma referência à planície fértil do Jordão, que o texto de Gênesis descreve como semelhante ao Jardim do Éden. Especialistas em geografia do Oriente Próximo explicam que essa região, antes da destruição, era irrigada naturalmente, com solo rico em minerais vindos das montanhas circundantes. Não estamos falando de vilarejos miseráveis, mas de centros urbanos sofisticados, com comércio internacional, arquitetura avançada para a época e uma economia robusta baseada em agricultura e rotas comerciais. Escavações recentes na região conhecida como Bab ed-Dra e Numeira, que muitos arqueólogos associam às antigas cidades da planície, revelaram evidências de destruição catastrófica por fogo em camadas datadas do período do Bronze Antigo, exatamente quando a narrativa bíblica situa esses eventos, por volta de 1900 anos antes de Cristo. O que os pesquisadores encontraram foi impressionante. Cinzas em quantidade massiva, estruturas colapsadas por calor extremo e uma camada de sedimentos que indica uma destruição súbita e completa. Mas aqui vem algo que poucos percebem. Antes do fogo, houve o aviso. A palavra original em hebraico para aviso ou advertência carrega o sentido de testemunho solene, algo mais profundo que uma simples sugestão. Quando Ló recebeu os mensageiros divinos e tentou alertar seus genros sobre a iminente destruição, o texto de Gênesis, capítulo 19, versículo 14, diz que ele pareceu brincalhão aos olhos de seus genros. A expressão hebraica usada aqui, kimetzachek, significa literalmente como alguém que zomba ou como um palhaço. Antropólogos culturais que estudam sociedades do Oriente Próximo Antigo explicam que a zombaria não era apenas descrença, mas uma forma deliberada de deslegitimação social. Rir de um mensageiro era destruir sua credibilidade publicamente, transformá-lo em nada perante a comunidade. E aqui está o padrão devastador que se repete: você não é nada. Essas palavras, ditas ou não verbalizadas, ecoam através dos séculos sempre que uma voz profética se levanta contra o orgulho coletivo. Para entendermos isso profundamente, precisamos mergulhar no contexto cultural daquelas sociedades antigas. Historiadores explicam que cidades como Sodoma não eram apenas lugares físicos, mas representavam sistemas completos de valores, estruturas de poder e identidades coletivas. A prosperidade material havia criado uma falsa sensação de segurança. Antropólogos revelam que em civilizações antigas, a riqueza era frequentemente interpretada como sinal de favor divino ou superioridade moral. Somos prósperos, logo somos corretos. Esse era o pensamento predominante. Mas Deus enviou mensageiros. A palavra hebraica malak, traduzida como anjo,
ou mensageiro, carrega ambos os significados. Às vezes eram seres celestiais, às vezes profetas humanos. O importante era a mensagem, não necessariamente o mensageiro. E qual era sempre a essência da mensagem? Você não é nada sem o fundamento correto. Sua prosperidade não é garantia. Seu poder não é proteção. Suas tradições não são escudo. Imagine o choque, a indignação. Uma cidade que se orgulhava de sua sofisticação, de sua economia pujante, de seus palácios e sistemas de irrigação avançados para a época, sendo informada de que tudo aquilo era transitório, vulnerável, vazio de significado eterno. Agora avancemos séculos na história. Jerusalém, a cidade santa, o coração espiritual de uma nação inteira. Arqueólogos trabalhando na cidade de Davi, o núcleo original de Jerusalém, descobriram evidências impressionantes da sofisticação urbana antes da destruição babilônica em 586 a.C. Encontraram um sistema complexo de fortificações, incluindo a famosa Muralha de Ezequias, com aproximadamente 7 metros de espessura e construída com pedras que pesavam até 8 toneladas cada. Engenheiros que estudaram essas estruturas explicam que a construção requeria conhecimento avançado de engenharia e uma força de trabalho massiva. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Era um símbolo de identidade nacional, orgulho religioso e poder político. Mas então vieram os profetas. Jeremias, especialmente, tornou-se alvo de zombaria e perseguição. A palavra que o livro de Jeremias usa repetidamente para descrever a reação do povo é latson, que significa escárnio ou zombaria pública. Linguistas hebraicos explicam que essa palavra carrega uma conotação de ridicularização organizada, não apenas descrença individual. Jeremias profetizou durante décadas que Jerusalém seria destruída, o templo seria arrasado e o povo seria levado cativo. A resposta do establishment religioso e político: você não é nada. Temos o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Uma frase registrada em Jeremias, capítulo 7, versículo 4, repetida 3 vezes para enfatizar a arrogância da confiança mal depositada. Para aquela sociedade, o templo não era apenas um edifício religioso. Antropólogos culturais que estudam religiões do Oriente Próximo Antigo explicam que templos eram considerados literalmente a residência terrestre da divindade. Ter o templo de Yahvé em Jerusalém era, na mente do povo, uma garantia absoluta de proteção divina. Historiadores documentam que essa crença havia sido reforçada um século antes, quando o rei assírio Senaqueribe cercou Jerusalém com um exército massivo e, miraculosamente, a cidade foi poupada. Um evento registrado não apenas na Bíblia, mas também em anais assírios descobertos por arqueólogos. O prisma de Senaqueribe, um artefato cuneiforme encontrado em Nínive e hoje preservado no Instituto Oriental de Chicago, confirma que ele cercou Ezequias como um pássaro numa gaiola. Mas, curiosamente, nunca menciona a conquista de Jerusalém, apenas o recebimento de tributo. Esse evento histórico gerou uma teologia perigosa. Somos intocáveis. Deus sempre nos protegerá porque temos seu templo. Era fé baseada em símbolo, não em obediência. Em tradição, não em transformação. Em orgulho religioso, não em humildade genuína. E quando Jeremias veio com a mensagem de que o símbolo sem substância era vazio, que o templo seria destruído se o povo não se arrependesse, a resposta coletiva foi: você não é nada. Quem é você para falar contra nossa herança, nossa história, nossas tradições sagradas? Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela arqueologia. O fogo caiu. Em 586 a.C., o exército babilônico de Nabucodonosor invadiu Jerusalém.
Arqueólogos escavando camadas dessa época encontraram evidências dramáticas. Pontas de flechas babilônicas cravadas em paredes de pedra, camadas espessas de cinzas e destruição, selos e bulas, pequenos artefatos usados para selar documentos, que foram preservados apenas porque foram cozidos pelas chamas intensas. Uma descoberta particularmente comovente foi feita na chamada Casa das Bulas Queimadas, na cidade de Davi. Dezenas de selos administrativos preservados pelo fogo, incluindo alguns que mencionam nomes de oficiais listados no livro de Jeremias. A história e a profecia se encontram nas cinzas. O que Jeremias havia dito por décadas aconteceu exatamente como profetizado. O templo foi destruído. As muralhas foram derrubadas. A elite foi levada cativa para a Babilônia. Uma jornada de aproximadamente 1.400 quilômetros que levaria cerca de 4 meses a pé. Documentos babilônicos encontrados em escavações, incluindo tabletes administrativos que listam rações dadas a cativos, mencionam especificamente Joaquim, rei de Judá, confirmação arqueológica direta da narrativa bíblica do exílio. E quando o fogo caiu, quando a profecia se cumpriu em destruição literal, ela falou alto de uma maneira que palavras nunca poderiam. O fogo não convence, ele confirma. Não persuade, ele prova. Não debate, ele demonstra. Aqueles que zombaram do profeta agora viam suas casas em chamas, seus filhos sendo levados cativos, seu templo reduzido a escombros fumegantes. A zombaria silenciou diante do cumprimento literal da palavra profética. Mas a história não terminou na antiguidade. O padrão se repete com uma regularidade aterrorizante. Avancemos para o primeiro século da era cristã. Jesus, andando pelas ruas de Jerusalém, que havia sido reconstruída após o exílio babilônico e agora ostentava um templo renovado por Herodes, o Grande, uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo, profetiza novamente destruição. Em Mateus, capítulo 24, versículo 2, ele declara sobre o templo: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos, impressionados com a magnificência da construção, devem ter pensado que aquilo era impossível. Historiadores que estudaram a engenharia do templo de Herodes explicam por que aquela declaração parecia absurda na época. O complexo do templo cobria aproximadamente 15 hectares. Algumas das pedras da fundação pesavam mais de 500 toneladas cada. O historiador judeu Flávio Joséfo, testemunha ocular da destruição em 70 da era cristã, descreve em suas obras Guerras dos Judeus e Antiguidades Judaicas a grandeza do templo em detalhes impressionantes. Paredes revestidas de ouro, pátios ornamentados, uma estrutura que levou 46 anos para ser concluída. Como poderia tal colosso ser completamente demolido? A resposta de Jesus foi recebida com zombaria por muitos. Quando ele falou sobre o templo sendo destruído e reconstruído em 3 dias, referindo-se metaforicamente à sua própria ressurreição, isso foi usado como acusação contra ele. Você não é nada, foi o veredicto do establishment religioso. Um carpinteiro da Galileia, região desprezada pela elite judaica, ousando profetizar contra o símbolo máximo da identidade nacional. Impossível, blasfemo, ridículo. Mas em 70 da era cristã, apenas 40 anos após a crucificação de Jesus, exatamente uma geração, como ele havia profetizado, o general romano Tito cercou Jerusalém com 4 legiões. Joséfo, que estava presente e mais tarde se tornou historiador sob patrocínio romano, documentou os horrores do cerco, fome tão extrema que mães comiam os próprios filhos, lutas internas entre facções judaicas, mesmo enquanto o inimigo estava às portas, e, finalmente, a destruição total. Quando os soldados romanos invadiram o templo e ele começou a arder, o ouro que revestia as paredes derreteu entre as pedras. Os soldados,
para recuperar o ouro, literalmente desmantelaram a estrutura pedra por pedra. Arqueólogos trabalhando no sul da cidade velha de Jerusalém descobriram evidências dramáticas dessa destruição. Pedras massivas do templo, algumas pesando várias toneladas, jogadas das muralhas para a rua abaixo, onde permaneceram por séculos. Uma dessas pedras tem uma inscrição em hebraico que diz para o local de trombeta, identificando-a como parte da estrutura onde os sacerdotes tocavam o chofar. Essas pedras caídas são testemunhos silenciosos de que, palavra por palavra, a profecia de Jesus se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra. E aqui está o que mais impressiona quando conectamos toda essa história. O padrão é sempre o mesmo. Primeiro vem a prosperidade, que gera orgulho. O orgulho produz uma falsa sensação de segurança baseada em símbolos externos, templos, muralhas, tradições, poder político, riqueza, tecnologia. Então Deus envia mensageiros, vozes proféticas que alertam: isso não é suficiente. Sem fundamento correto, sem humildade genuína, sem obediência real, vocês não são nada apesar de tudo isso. A resposta é sempre zombaria. Você não é nada. Quem é você para questionar nossa grandeza, nossa história, nossos símbolos sagrados? E então, após o período de aviso ser ignorado, vem o silêncio de Deus que precede o juízo. Não mais palavras, não mais mensageiros, apenas o som crescente da aproximação do cumprimento profético. E quando o fogo cai, literal ou metafórico, a profecia fala alto de uma maneira que não pode mais ser ignorada. Mas o que isso significa para nós hoje, em pleno século XXI? Vivemos em cidades modernas que zombam de valores espirituais com uma sofisticação que faria Sodoma parecer primitiva. Nossos ídolos de segurança não são mais templos de pedra, mas arranha-céus de vidro e aço. Confiamos não em muralhas antigas, mas em sistemas financeiros, tecnologia de ponta, redes sociais que nos conectam instantaneamente a milhões. Nossa prosperidade é medida em PIB, índices de mercado, inovações tecnológicas. E quando vozes se levantam alertando sobre colapso moral, vazio espiritual, consequências de vivermos como se Deus não existisse, qual é a resposta predominante? Você não é nada. Suas advertências são fanatismo religioso. Somos avançados demais, sofisticados demais, científicos demais para precisar dessas superstições antigas. A palavra grega do Novo Testamento para esse tipo de arrogância é uperefania, que significa literalmente aparecer acima ou mostrar-se superior. Paulo a lista em Romanos capítulo 1, versículo 30, como uma das características das sociedades que rejeitaram o conhecimento de Deus. Linguistas explicam que essa palavra carrega não apenas orgulho individual, mas orgulho sistêmico, cultural, civilizacional. É a arrogância coletiva que diz: evoluímos além da necessidade de Deus. Sociólogos que estudam civilizações ao longo da história identificam um padrão recorrente: ascensão, prosperidade, orgulho, decadência moral, colapso. O historiador Edward Gibbon, em sua obra monumental sobre a queda do Império Romano, identificou 5 marcas do declínio: aumento dramático no divórcio e destruição da família, impostos crescentes e gastos públicos descontrolados, obsessão com entretenimento e esportes, construção massiva de armamentos quando o inimigo real estava dentro e declínio da religião genuína substituída por rituais vazios. Soa familiar? Essas características não são exclusivas de Roma. Aparecem em Babilônia, Pérsia, Grécia e em toda a civilização que eventualmente colapsou sob o peso do próprio orgulho. Mas aqui está a diferença crucial entre as cidades antigas e nosso mundo moderno: a velocidade. Sodoma foi destruída em questão de horas. Jerusalém resistiu meses de cerco antes de cair. Roma levou séculos declinando.
Mas no mundo interconectado de hoje, onde sistemas financeiros podem colapsar em dias, onde pandemias se espalham em semanas, onde informações e desinformações circulam em segundos, onde tensões geopolíticas podem escalar para conflito global em horas, o tempo entre aviso e consequência está cada vez mais curto. E as vozes proféticas de hoje são ridicularizadas com uma eficiência nunca antes possível. Redes sociais transformam zombaria em esporte coletivo. Algoritmos amplificam o escárnio. A mensagem "você não é nada" é agora distribuída globalmente, instantaneamente, para qualquer um que ouse sugerir que nossa confiança em progresso tecnológico, prosperidade material ou iluminismo secular possa ser mal fundamentada. O profeta moderno não é apenas rejeitado localmente, é cancelado globalmente. Mas será que aprendemos alguma coisa com a história? Será que os padrões arqueológicos, as civilizações em ruínas, os avisos cumpridos ao longo de milênios nos ensinaram humildade? Aparentemente não. A arrogância humana tem uma capacidade extraordinária de acreditar que, desta vez, será diferente. Cada geração pensa que é única, especial, imune aos padrões históricos. Aquelas antigas civilizações caíram porque eram ignorantes, primitivas, supersticiosas. Nós somos diferentes. Temos ciência, tecnologia, democracia, direitos humanos. Isso não pode acontecer conosco. Mas especialistas em colapso civilizacional, como Jared Diamond em sua obra Colapso: Como as sociedades escolhem falhar ou sobreviver, documentam que sociedades avançadas podem entrar em colapso tão rapidamente quanto as primitivas. Frequentemente, a própria sofisticação que permite a ascensão contém as sementes da queda. Sistemas complexos são também sistemas frágeis. Quanto mais interconectados, mais vulneráveis. Quanto mais dependentes de tecnologia, mais catastróficas as falhas. Quanto mais confiantes em nossa própria capacidade, menos preparados para o imprevisto. E aqui vem a questão espiritual mais profunda. Quando o fogo cair, e a história nos ensina que sempre cai, eventualmente, o que restará? Quando os símbolos em que confiamos revelarem sua fragilidade, quando a prosperidade que nos dava segurança evaporar, quando a tecnologia que nos fazia sentir poderosos falhar, quando as instituições que pareciam eternas desmoronarem, o que permanecerá? A resposta bíblica é sempre a mesma, confirmada por milhares de anos de história humana. Apenas aquilo que é construído sobre o fundamento correto permanece. Apenas aqueles que ouviram os avisos, que humildemente reconheceram sua dependência de Deus, que não basearam sua identidade em símbolos externos, mas em transformação interna, esses atravessam o fogo. Lembre-se de Ló e sua família. Quando o fogo caiu sobre Sodoma, eles foram salvos não porque eram perfeitos, mas porque ouviram o aviso. Lembre-se do remanescente judeu que sobreviveu ao exílio babilônico. Foram preservados não por causa do templo, mas apesar de sua destruição, porque alguns haviam internalizado a verdadeira fé que o templo apenas simbolizava. Lembre-se dos cristãos primitivos em Jerusalém. Quando o templo foi destruído em 70 da era cristã, eles já haviam deixado a cidade, seguindo o aviso de Jesus, registrado nos evangelhos, de que, quando vissem certos sinais, deveriam fugir para as montanhas. Historiadores confirmam que a comunidade cristã de Jerusalém migrou para Pela, do outro lado do Jordão, antes do cerco romano, e assim sobreviveu enquanto a cidade era arrasada. O padrão é claro. Aqueles que ouvem os avisos proféticos, que não zombam dos mensageiros, que reconhecem humildemente sua dependência de Deus, independentemente de símbolos externos, esses encontram caminho através do juízo, não porque sejam melhores, mas porque são mais sábios.
Não porque sejam perfeitos, mas porque são humildes. Não porque não precisem de salvação, mas porque a buscam no lugar correto. E qual é o lugar correto? Aqui chegamos ao coração de toda a mensagem. A palavra grega Petra, que significa rocha ou fundamento, aparece nas palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, na famosa parábola das duas casas. Uma construída sobre a rocha, outra sobre a areia. Quando vieram as tempestades, e Jesus não diz se vierem, mas quando vierem, a diferença não estava na intensidade da tempestade, que atingiu ambas as casas igualmente. A diferença estava no fundamento. A casa sobre a rocha permaneceu. A sobre a areia ruiu completamente. Engenheiros civis que estudam fundações explicam que construções podem parecer idênticas por fora, mas sua estabilidade depende inteiramente do que está embaixo, invisível à inspeção casual. Duas estruturas podem ser igualmente impressionantes, igualmente ornamentadas, igualmente admiradas. Mas quando vem o teste, terremoto, enchente, pressão estrutural, o fundamento determina tudo. E o que Jesus identifica como o fundamento correto? Ouvir suas palavras e praticá-las. Não apenas ouvir, não apenas admirar, não apenas concordar intelectualmente, mas obedecer, praticar, viver. Isso explica por que templos desmoronaram, porque cidades foram destruídas, porque civilizações inteiras colapsaram, apesar de sua religiosidade aparente. Ter o símbolo não é ter o fundamento. Frequentar o templo não é conhecer o Deus do templo. Pertencer à tradição não é viver a transformação. Conhecer as Escrituras não é obedecer às Escrituras. E quando o teste vem, e sempre vem, apenas o fundamento real sustenta. Jesus Cristo é esse fundamento. A palavra grega Christos vem do hebraico Mashiach, que significa ungido, mas carrega conotações profundas de escolhido, designado por Deus, único capacitado para salvar. Não é um título entre muitos, mas o título que identifica aquele sobre quem tudo se sustenta ou desmorona. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, declara explicitamente: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Não há alternativa. Não há plano B. Não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, como Pedro declara em Atos, capítulo 4, versículo 12. E aqui está a parte que tanto incomoda o orgulho humano. Esse fundamento exige reconhecimento de que sem ele somos de fato nada. Não é apenas humildade genérica, não é simplesmente ser uma boa pessoa. Não é confiar em religiões, tradições, boas intenções, esforços morais. É reconhecer que todas essas coisas, sem o fundamento correto, são tão instáveis quanto areia. Podem parecer sólidas em dias calmos, mas quando vem a tempestade, e ela sempre vem, se provam completamente inadequadas. Isso ofende profundamente. Ofendeu os fariseus, que tinham toda a tradição religiosa. Ofendeu os saduceus, que controlavam o templo. Ofendeu os gregos, que tinham toda a filosofia. Ofendeu os romanos, que tinham todo o poder. E ofende hoje qualquer um que baseie sua segurança em algo além de Cristo. Você está dizendo que sem Jesus eu não sou nada? Que minha educação, minha moralidade, minha religiosidade, minhas conquistas, minha sofisticação, tudo isso é insuficiente? Sim, exatamente isso. Não porque essas coisas não tenham valor relativo, mas porque nenhuma delas é o fundamento que sustenta quando o fogo cai. E o fogo sempre cai. Às vezes é literal, como em Sodoma. Às vezes é invasão estrangeira, como em Jerusalém. Às vezes é colapso interno, como em Roma. Às vezes é pessoal, doença, perda, tragédia, morte. Mas sempre, eventualmente, vem o teste que revela onde realmente está nosso fundamento.
Naquele momento, os símbolos nos quais confiamos se revelam pelo que são. Símbolos, apenas símbolos. E ou temos o fundamento real, ou descobrimos tarde demais que construímos sobre areia. Mas aqui está a esperança. E a esperança, sempre há esperança, até que o fogo já tenha caído. Enquanto há vida, há oportunidade de mudar o fundamento. Ló pôde sair de Sodoma antes da destruição. Os judeus puderam retornar do exílio babilônico. Os cristãos puderam sair de Jerusalém antes do cerco romano. E você hoje pode reconhecer, antes que seja tarde, que precisa do fundamento correto. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar fundamentado. Não é sobre não ter problemas. É sobre ter a rocha que sustenta quando os problemas vêm. Não é sobre nunca enfrentar tempestades. É sobre permanecer em pé depois que elas passam. Jesus não promete que quem constrói sobre ele não enfrentará tempestades. Ele promete que quem constrói sobre ele permanecerá através das tempestades. A casa sobre a rocha também foi atingida pela chuva, pelas enchentes, pelos ventos, mas permaneceu. Essa é a diferença. Não ausência de provações, mas presença de sustentação através delas. E quando olhamos para trás, para a longa jornada da história humana, vemos o padrão se repetindo infinitamente. Avisos dados, avisos zombados, juízo cumprido e um remanescente preservado porque ouviu, acreditou, obedeceu. Os zombadores sempre parecem ter razão até o momento em que não têm mais. Os mensageiros sempre parecem tolos até o momento em que são vindicados. E o fogo sempre fala mais alto que as palavras, porque confirma de forma irrefutável aquilo que as palavras apenas anunciavam. Então aqui está a pergunta que ecoa através dos milênios, desde Sodoma até hoje, desde a antiguidade até este momento presente, enquanto você lê estas palavras. Onde está o seu fundamento? No que você realmente confia quando tudo mais falha? É em símbolos ou em substância? Em tradição ou em transformação? Em prosperidade ou em Deus? Em sofisticação humana ou em sabedoria divina? Porque essa resposta determinará não apenas como você vive, mas como você atravessa as inevitáveis tempestades da vida. A mensagem final que o Senhor Jesus Cristo, em seu amor infinito e misericórdia eterna, oferece através desses padrões históricos não é de desespero, mas de esperança. Não é condenação, mas convite. Não é sobre fazer você se sentir pequeno, mas sobre mostrar-lhe o caminho para permanecer firme. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele declara em Mateus capítulo 11, versículo 28. Não, sejam perfeitos primeiro. Não, provem que merecem. Mas venham com seu orgulho quebrantado. Venham reconhecendo que sem ele realmente não são nada que possa resistir ao teste final. Venham e encontrem o fundamento que sustenta não porque você é forte, mas porque ele é inabalável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Que a sabedoria do Altíssimo ilumine sua jornada. Que você ouça os avisos antes que o fogo caia e construa sobre a rocha que permanece quando tudo mais desmorona. Para a glória de Deus Pai, que em sua misericórdia não deseja que nenhum pereça, mas que todos venham ao arrependimento e à vida eterna através de seu Filho, Jesus Cristo, o único fundamento que sustenta através de todas as tempestades do tempo e da eternidade. Amém.